Olá, um bom dia para você. A medida provisória da reforma trabalhista perde a validade hoje. Ela teria que ter sido aprovada na Câmara e aqui no Senado, mas até agora nem a comissão mista começou a trabalhar. A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, para permitir que as mudanças nas regras de férias, remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho fossem aprovadas como vieram da Câmara. O governo se comprometeu com os senadores a fazer ajustes por meio de uma medida provisória. A MP estabeleceu, por exemplo, que na jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, os contratos deverão ser negociados em acordos coletivos entre patrões e trabalhadores. Também proibiu que as empresas exijam a exclusividade para o trabalho dos autônomos. E estabeleceu que grávidas podem trabalhar em atividades ou ambientes considerados insalubres, desde que apresente o atestado de um médico de confiança. Esses ajustes na reforma trabalhista já estão em vigor, mas se a MP não for aprovada, isso tudo deixa de valer. A Comissão de Deputados e Senadores recebeu cerca de 1.000 emendas, mas nunca se reuniu para analisar nem o texto, nem as emendas. É um prejuízo e uma frustração, uma pena, me parece até que foi algo calculado para não deixar acontecer nenhuma mudança. Como o governo fez esse acordo com o Senado, não comunicou com a Câmara, não houve um entendimento entre as duas casas, nós vamos ter esse enorme prejuízo. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos debate em audiência pública a aliança dos povos indígenas e o fortalecimento da autonomia deles. Entre os convidados estão lideranças indígenas. E às 6 da tarde, a Comissão Senado do Futuro realiza mais um debate da série 2022, O Brasil que Queremos. O tema de hoje é Fronteiras na Educação. A Comissão de Educação assegurou direitos a um grupo que tem sido há muito tempo vítima de preconceito, os ciganos. O Estatuto dos Ciganos será analisado agora pelas comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos. Ninguém sabe ao certo a origem do povo cigano. Eles não têm uma história escrita. As tradições deles foram transmitidas de geração em geração pela comunicação oral. Existem estudos que apontam que eles surgiram na Índia no século VIII. Os ciganos têm língua própria, o romani. A população é estimada em 15 milhões em todo o mundo. No Brasil, em cerca de 500 mil. Os ciganos dividem-se em 3 grupos: Sinti, Calon e Rom. Entre as principais características dessa etnia estão a vida nômade e as vestimentas próprias. Os ciganos mudam de lugar constantemente, mas o preconceito sempre os acompanha. São vistos como ladrões, inclusive de crianças, e feiticeiros. A imagem negativa levou ao abandono de alguns traços fundamentais. Muitos entre os mais jovens não falam o romani e, para evitar a discriminação nas ruas, não usam nem as roupas ciganas. Se ele ficar muito a caráter de cigano, ele não tem uma aceitação muito favorável. Ainda as pessoas têm essa divisão ainda. Eu pretendo assumir minha ciganidade. Alguns grupos precisaram também estabelecer uma residência fixa para poder, por exemplo, ter acesso à educação. É o caso desses ciganos que moram nesse acampamento há 4 anos no Distrito Federal. Nós temos vários jovens, moças e rapazes, homens de idade, que somos analfabéticos, semi-analfabéticos. Isso por ser viajante no começo da nossa história, né? A criação do Estatuto dos Ciganos é uma tentativa de garantir amparo do Estado e igualdade de oportunidades. A proposta é do senador Paulo Paim. O poder público passa a olhar para eles como olha os quilombolas, por exemplo, como olha os índios, né? Nós queremos que esse estatuto seja um estatuto de integração, de aproximação, respeitando a cultura do povo cigano. O projeto para criar o Estatuto do Cigano pretende garantir, entre outras coisas, que os acampamentos sejam invioláveis. O objetivo é evitar invasões e batidas policiais que não reconhecem as tendas ciganas como lar. O projeto prevê ainda que as crianças e adolescentes
adolescentes tenham vagas garantidas nas escolas públicas, com direito de transferência de matrícula, exatamente para preservar a cultura nômade dos ciganos. O texto prevê ainda a criação de espaços para a disseminação da cultura cigana e passa a considerar a língua falada por eles como bem cultural de natureza imaterial. Determina ao Poder Executivo a realização de censo populacional e ações para combater as desigualdades vivenciadas pelos ciganos. Temos certeza que esse estatuto realmente trará avanços enormes ligados aos direitos dos povos ciganos. A gente quer fortalecer nossa comunidade com esse estatuto aí para a gente trazer o cigano, porque hoje o cigano é mal visto e a gente não quer isso mais. Queremos ter direito de ter direito, simplesmente. E a repórter Carla Benevides conversou com um especialista na questão dos ciganos. Ela entrevistou o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, que defendeu o Estatuto do Cigano. O procurador só atuou muito próximo aos ciganos quando trabalhou na Procuradoria lá na Paraíba, na Procuradoria pelos Direitos dos Cidadãos. O que o senhor pode identificar? Quais são as principais queixas dos ciganos? A primeira delas é que eles não são reconhecidos na sua diferença. A diferença significando, eles têm um modo de viver próprio. Vivem em casas, alguns, mas também em barracas e, particularmente, eles praticam o nomadismo sazonal. É um nomadismo que procura integrar-se com outros grupos humanos para vender bens e serviços e fazem isso periodicamente. Então, as rotas de migração econômica dos ciganos é sempre em busca de outros nichos econômicos humanos. No Espírito Santo, por exemplo, vão para o litoral, no Paraná também, enfim, tentando identificar qual é o novo mercado onde podem apresentar os seus bens e seus serviços. Por outro lado, percebemos lá que os ciganos, literalmente em Sousa, estão à margem da cidade e da sociedade, com dificuldade de serem introduzidos porque são vistos não só como diferentes, mas inferiores. Há muito de racismo nessa abordagem. Isso resulta também do processo de urbanização terrível que o Brasil viveu nos últimos 60 anos. Nós tínhamos, há 60 ou 70 anos atrás, uma população 80% rural e 20% urbana. Hoje nós temos 85% urbana e apenas 15% rural. Qual a consequência disso? Os espaços de sombras, os espaços junto de córregos, os espaços nas fazendas desapareceram e os ciganos deixaram de ser bem-vindos nesses espaços tradicionais. Dentro dessa questão da discriminação, tem a criminalização da própria etnia, né? Quando uma pessoa comete um crime e ela é cigana, sai estampado nos jornais no dia seguinte que um cigano cometeu um crime. Só acha que isso aumenta essa imagem negativa? Sim, reforça o estereótipo. Aliás, são com os ciganos, são com os índios, são com os quilombolas, são contra todas as minorias que já são mantidas à margem da sociedade. É importante mencionar, quando eu fiz esse trabalho em Sousa em 91, eu fui entrevistar o juiz criminal e perguntei se a sociedade tinha problema com os ciganos. Ele disse que sim. Perguntei quantas ações penais. Ele disse, que curioso, não existe ação penal aqui. Fui conversar com o delegado disse, eu não tenho problema com os ciganos. Eu tenho problema com a sociedade envolvente, fazendo coisas e atribuindo aos ciganos. Ou seja, é muito desse imaginário que termina sendo repercutido. Não conheço e não gosto. Então, dar a conhecer é uma forma de aprender a reconhecer nas diferenças e celebrá-las. Para eles se sentirem inseridos, uma questão que ficou bem clara nesse trabalho, nessas reportagens que foram feitas, é essa necessidade de fixar uma residência para poder ter acesso à educação. O senhor acha que eles têm perdido as culturas e a tradição nessa necessidade de se sentir inserido? Os ciganos, e chamarei no plural os povos ciganos, os vários grupos ciganos, têm formas de se reinventar.
eles não são de brigar com a sociedade que não está querendo recebê-lo bem. Se não estão sendo recebidos, eles tentam se estabelecer num lugar que possam ser melhor recebidos. Então, essa interação pode ser feita quando a municipalidade identificar um lugar que eles possam ter um seu acampamento com a infraestrutura de água, de coleta de resíduos, e a partir dali ter acesso à escola para as crianças, ainda que por um período que dure enquanto estiverem lá e continuando no outro lugar que passarem a estar, para que possam ser inseridos e se sentir pertencentes àquilo. A questão da escola é particularmente importante porque é preciso capacitar todos os professores de todas as escolas do Brasil para, se um dia receberem os ciganos, saberem acolhê-los. Porque a escola pode educar para a celebração da diferença, mantida a igualdade de pessoa humana, ou pode ser uma reprodução de preconceito, e essa escola que reproduz preconceito nunca acolhe bem o cigano. O senhor participou em 2012 da audiência pública lá no Senado e apoiou, né, a criação desse estatuto. O que o senhor acha, agora com o texto pronto, o senhor acha que ele pode realmente trazer resolver essa questão das desigualdades, do preconceito e diminuir também, diminuir essas diferenças? O senador Paulo Paim é não só uma mente brilhante, mas um coração engajado em defesa da dignidade da pessoa humana. Quando ele teve há muito tempo a ideia de ter um estatuto dos povos ciganos, um estatuto dos ciganos, e nós, sabendo disso, imediatamente aderimos ao projeto dele e apoiamos uma audiência pública, a ideia era ouvir a comunidade de ciganos para saberem, para que o legislativo soubesse quais as principais dificuldades que eles enfrentavam e, ao mesmo tempo, ouvir os órgãos governamentais para dizer como responderiam a essas iniciativas. Assim é a questão da subnotificação do registro de nascimento. Assim é a questão da dificuldade para uma escolarização que seja inclusiva da diversidade cultural. Assim é para ter áreas de acampamento. Assim é para ter programas que incentivem uma inclusão no mercado de trabalho. Então, esse estatuto, pelo só fato de já valorizar a diversidade de ciganos, é um imenso avanço. Embora possa e mereça receber aprimoramentos, particularmente, por exemplo, na questão de a terra para o cigano é lugar de passagem e um lugar de estacionamento na maioria das vezes. Ele não tem a terra como um ambiente agrícola para produzir dos frutos da terra. Então, são alguns detalhes relevantes que precisarão ser adaptados para que haja uma efetiva implementação respeitando a diversidade cultural. Procurador, muito obrigada por nos receber e por nos conceder essa entrevista. Eu aqui agradeço. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima quarta-feira um projeto para permitir o ressarcimento aos cofres públicos de gastos com vítimas de violência doméstica. Vamos conversar sobre esse e outros assuntos das comissões esta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Fragoso. Bom dia, Tiago, e um bom dia para quem nos assiste. Essa proposta ela permite que a Previdência Social entre na Justiça para cobrar de agressores condenados pela Justiça, condenados pela Lei Maria da Penha, valores eventualmente gastos com as vítimas, como o caso do auxílio-doença. A autora, a senadora Marta Suplicy, ela lembra que esses gastos não teriam que ser feitos se não houvesse a agressão em primeiro lugar. Portanto, o projeto vai na linha de responsabilizar quem causa custos para o sistema previdenciário. Além disso, a proposta cria mais uma punição, já que ela não tira nenhuma das outras penas já previstas pela Lei Maria da Penha. Portanto, ela pode ajudar a inibir o crime. A ação regressiva para a devolução do dinheiro ela só pode acontecer depois do trânsito em julgado da ação penal, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Sim, e também na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode discutir, votar um projeto sobre a destinação dos bens apreendidos com os traficantes de drogas, é isso? Exatamente. Esse projeto do senador Eunício Oliveira, ele prevê que o dinheiro arrecadado com o leilão de bens apreendidos de traficantes, produtos do tráfico de droga, serão destinados para ações de recuperação de dependentes químicos e também para a compra de equipamentos para a polícia. Os recursos vão ser destinados para o Fundo Nacional Antidrogas e, além do tratamento de dependentes, vão ser também destinados para ações de prevenção ao uso de drogas, de redução de danos e de reinserção social dos dependentes químicos. O relatório do senador Davi Alcolumbre
Alcolumbre destina ainda de 20% a 40% dos recursos para a Polícia Federal e para a Polícia do Estado responsável pela apreensão. A proposta exige ainda a prestação de contas anual dos órgãos que receberem esses recursos. Agora, Fragoso, já a Comissão de Ciência e Tecnologia discute a regulamentação dos esportes eletrônicos. É isso? Exatamente, esses jogos que são conhecidos como e-esportes ou ciberesportes são competições e jogos por videogame ou por computador. Eles podem parecer brincadeira para algumas pessoas, mas existem categorias profissionais e eles movimentam muito dinheiro. Em 2017, o mercado global com os ciberesportes gerou um lucro de mais de 500 milhões de dólares com um público cativo de mais de 140 milhões de pessoas. As categorias mais populares são os jogos de estratégia, de luta e de tiro. O projeto garante a liberdade das disputas virtuais, colocando como objetivos o estímulo à boa convivência, ao fair play e também o combate à disseminação de discursos de ódio. Será ainda instituído o Dia do Esporte Eletrônico, que será comemorado no dia 27 de junho, que é o aniversário de fundação da empresa Atari, que é pioneira na criação e na venda de videogames. Muito interessante, Fragoso. Então, bom dia de trabalho para vocês aí na rádio e obrigado pelas suas informações. Muito obrigado e um bom dia para vocês na TV. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.